Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane, para mais uma sequência de aulas sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre os talentos, administrando dons e oportunidades. Mas antes, eu quero falar com você. Deixe logo o seu joinha, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse assunto é relevante e toda vez que nós postarmos um novo vídeo aqui, você será informado. E hoje nós temos uma grande oportunidade, né? Hoje o pessoal está falando muito de maratonar. E maratonar, nós temos vários vídeos já gravados anteriormente. Então, vamos maratonar? Ok, então vamos dar continuidade. Nossa aula de hoje, eu vou começar com pergunta. Você conhece a parábola dos talentos contada por Jesus? Pois é, essa parábola Jesus está contando para os seus discípulos e para uma grande multidão, falando sobre a sua volta. E esse nosso texto áureo está em Mateus 25, de 14 a 30. Mas nosso texto áureo é Mateus 25, 14, que diz assim, também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Dando continuidade a essa leitura, no versículo 15, que diz assim, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado ao seu. E depois, nos versículos seguintes, Jesus vai dar uma grande lição para os seus discípulos. Amém? É uma parábola, né? E nessas sequências, Jesus está falando, ele traz 3 parábolas. A primeira é das virgens, depois da figueira e, por último, a dos talentos. Interessante, né? Jesus sempre está falando através de parábola. Mas por que isso? Porque cada um precisa entender o que Jesus quer falar. Vamos falar sobre isso, sobre os talentos na aula de hoje? Vamos lá. Características da parábola. Nós vamos falar os talentos. O que são os talentos? Na época de Jesus, os talentos eram uma unidade monetária e que equivalia a 6.000 denários. O que quer dizer isso? Correspondia a uma quantia, uma quantidade de valor. Devemos ter cuidado, né, com a nossa vida de hoje, com os talentos, como se fosse nós somos talentosos. Não é isso. Os talentos que nós recebemos, nós devemos saber administrar. Os talentos recebidos referem-se a certa soma de dinheiro, como eu já falei, entregue pelo homem de negócio para os seus servos. Devemos negociar sim com esses talentos, saber que Deus nos dá esses talentos e precisamos adquirir mais talentos. Precisamos administrar, investir e crescer, fazer com que esses talentos cresçam na nossa vida. Os 3 diferentes servos receberam valores diferentes sim, e deveriam negociar. Aquele talento seu senhor entregou para ele. Olha só, que coisa mais sem nexo. Se ele conhecia bem o seu senhor, ele deveria ter feito um investimento, não guardar.
E voltando o seu senhor, ele vai trazer de volta, e vai também questionar e vai pedir o retorno pelaqueles talentos que foi entregue para cada um deles. Eu quero trazer uma visão para vocês, que cada um que recebeu os talentos, ele recebeu não foi uma pouca coisa não. Os talentos valia muito. Às vezes pensamos que aquele que recebeu um talento ganhou pouco. Não, senhor. Um talento valia muito, como já falamos um pouquinho mais acima. Então precisamos entender que precisamos sim administrar. Amém? Preste bem atenção nesse contexto que Jesus está falando. É para crescer, é para administrar, fazer com que tudo isso seja bom para o seu reino. Amém? Esse é o trabalho, esse é o nosso trabalho. O segundo ponto é a lição da parábola. Vamos falar sobre a lição da parábola? Vamos falar segundo a capacidade. Como já falei, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Nunca devemos nos preocupar em possuir algo que seja maior do que a nossa capacidade em lidar com tais coisas. Precisamos sim fazer o certo. Deus jamais vai fazer isso com você e comigo. Ele só vai entregar a você aquilo que você tem capacidade de administrar e de fazer e multiplicar. Ele sabe as coisas que devem ser feitas. E o que eu faço com isso? Devemos sim administrar esses talentos. Ele dá nos talentos na nossa capacidade de administrar, mas também Ele quer. E vamos para o segundo ponto, que é nem soberbo. Não devemos dar espaço para a inveja da parte de quem recebeu muito, né? Ele recebeu mais do que eu. Olha só, ele deu 5, 2 e 1. Como já falei anteriormente, não são pouca coisa. O talento valia muito, tá certo. O outro recebeu 5 e o outro recebeu 2. Não é questão de competição. Deus não está dando competição entre eles. Ele está dando para administrar. E esse sentimento que vem da escuridão, de mesquinhez, dizer, ele recebeu mais do que eu, meu irmão, não pode ser assim. Não deve ser assim no nosso meio. Aquele que é filho de Deus não pode estar tendo esse tipo de pensamento ou questionamento. Amém? Devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que recebemos. Temos sabedoria, temos consciência, temos a esperteza, sabedoria, e Ele nos dá a cada um conforme a nossa sabedoria de administrar o que foi nos dados. Amém? E a responsabilidade, vamos falar da responsabilidade. A responsabilidade será sempre proporcional à oportunidade que Deus lhe deu. Quanto mais capacidade você tem, mais responsabilidade Deus vai estar dando para você. É uma dádiva que recebemos. Veja que cada servo recebeu conforme a sua capacidade e as suas habilidades. Nunca podemos esquecer dessa verdade. Amém? Vamos para o nosso terceiro tópico, que é a conclusão da parábola. E a conclusão da parábola, ela é muito interessante. Essa parábola contém ensinamentos radicais. A leitura não parece ser agradável no ponto de vista de afirmação categórica de que a prestação de contas será exigida a todos. Sim, nós vamos ser cobrados por aquilo que Deus nos deu para administrar. Vamos para a prestação de contas? Diz assim, essa verdade fica muito clara em nossos dias, porque Jesus irá voltar. Sim, Ele irá voltar. Vivemos em um mundo onde o motivo nos leva a pensar que o quantitativo, parece que alguma coisa tem que ser superlativo, de uma forma que precisamos ser o maior. Eu tenho muito mais. Isso não, isso
apenas é um fardo que carregamos. Você vai pedir uma coisa que você não tem capacidade? Pense nisso. O importante é ter recebido e saber administrar e dar bons resultados a cada dom que nos foi confiado. O Senhor nos capacita, sim. Precisamos estar dentro dessa visão que Deus nos deu, administrar bem os dons que recebemos. E precisamos também, irmão, saber que o Evangelho é orientação. Tudo que possamos receber é dentro do Evangelho que vamos fazer crescer os nossos dons. Amém? É proclamar o reino de Deus, é a palavra, a sua palavra. Esse é o nosso dom que Deus tem nos dado. Resgatar vidas para o seu reino. Essa é a nossa opção. Haverá recompensa se nós fizermos isso? Sim, haverá uma recompensa. Junto com os ajustes de conta, também haverá uma recompensa. É uma promessa dada por Jesus. É uma promessa desde as Escrituras, desde o início de Gênesis e Apocalipse. Deus está nos dando essa garantia. O nosso Senhor vem e trará o galardão para aqueles que fez a boa obra, para aqueles que serviram com diligência, com sabedoria, com fidelidade. Amém? E vamos agora para a nossa aplicação pessoal de hoje, que está escrito assim: quando o Senhor vier e perguntar: o que você fez com o que eu te dei? O que você responderá? O que eu vou responder? Pense nisso, meu irmão. Ele vai voltar e vai cobrar de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a sua presença, mas vamos orar? Vamos lá. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma videoaula aqui concluída, Senhor Deus, que nossa vida, Senhor, seja em administrar os dons que Tu nos dá, que possamos ter sabedoria sim, de administrar e fazer crescer. Abençoa, Senhor Deus, esse que está nos ouvindo agora, na sua casa, no seu lar, em qualquer lugar que está nos ouvindo agora. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Shalom. Espero você na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém?